6 atletas registrados no bid: o David Duarte, Everaldo, Marcos Felipe, o Marcos Vitor, zagueiro, né? Então são o goleiro, o Marcos Vitor, zagueiro, o David Duarte, zagueiro, atacante Everaldo, né? O Raul Gustavo, zagueiro, Canives, né? E o Biel também, né? São os nomes que foram regularizados. Deixa eu só colocar aqui a foto do Biel, MG, mas para você já é um indício, né? Já de vamos dizer assim, de um time que já tem pelo menos o Paiva vai poder colocar, né, para atuar. Ele conseguiu pelo menos ter alguns novos contratados aí para atuarem, né, no jogo de amanhã. Você percebe aí que tem o David Duarte, zagueiro, tem o Marcos Felipe, goleiro, tem o Marcos Vitor, zagueiro, Raul, zagueiro, Canives, zagueiro, e um atacante Everaldo. São todos brasileiros, né? São jogadores que atuavam aqui no país, fora o Everaldo, mas é um brasileiro. Né? Acredito eu que não deva ter tantas complicações de documentação por ser brasileiro. Agora perceba que os estrangeiros ainda não estão cadastrados no BID, né? Por algum motivo ainda não adicionaram lá dentro da equipe do Bahia. Mas você já consegue ver uma montagem, você já consegue montar pelo menos aí a equipe defensiva do próximo jogo. E, sem sombra de dúvida aí, se é bem possível você colocar Raul Gustavo, Canu na zaga, Raul Gustavo, Canu, o Marcos Felipe na defesa, né? E os dois laterais, que são daqui da base, né? Que subiu pro profissional, que é o Matheus Bahia e o Borel. Eu acredito que pelo menos essa primeira etapa aí dos 11 iniciais já deve estar bem definido. Mas vamos esperar aí, porque dentro do BID também os jogadores só podem jogar depois de 24 horas, né, cadastrados. Mas também a gente não sabe dizer se eles já foram cadastrados no BID por conta do horário, só deve aparecer no site amanhã. Mas a gente não tem como é que pode dizer, essa notícia, né? Mas Biel também tá aí, né? Falando já de Biel e Everaldo, que já podem jogar também, tanto o Biel quanto o Everaldo, que já estão no BID. Já dois que já ficam lá na frente no ataque, que pode trazer a diferença pra gente. Mas eu acredito que tanto o Biel quanto o Everaldo, se também não entrar, para mim não vejo um absurdo, certo? Não vejo um absurdo tremendo o Goulart iniciar o jogo, o Goulart, o Vidal, no lugar do Biel, né? Porque também você vê assim, o Kaique que tá treinando e participou do jogo treino, ele ainda foi regularizado no vídeo. É brasileiro, mas por algum motivo ele ainda não foi nem apresentado, né? Mas oficialmente pelo clube. Mas a gente já consegue ver algumas mudanças para o primeiro jogo do Bahia. Assim, regularizados, né, até o momento: Everaldo, Raul Gustavo, Canudo, David Duarte, Marcos Vitor, Marcos Felipe, Gabriel Xavier, né, e o Lucas Araújo, o Biel, que também regularizado. Os únicos que não conseguiram, né, a tempo: o Chaves, né, que a gente vai colocar aqui o vídeo da apresentação dele hoje junto com o Raul Gustavo, o Nicolas Acevedo, e o Biel conseguiu regularização, como eu coloquei aí na foto, né, a imagem aí para o torcedor acompanhar. Então a gente vai ter algumas novidades, talvez nem tanto grandes novidades, assim, 100% um time novo, né, como o torcedor do Bahia imaginaria na estreia, né, contra a Juazeirense amanhã. Mas pelo menos a gente vai ter boa parte, MG, de jogadores que foram contratados agora, né? Então tá o Everaldo, que é muita expectativa, né, para ser o homem-gol do Bahia na temporada 2023, né? O Raul Gustavo vindo do Corinthians, o Canives aí, que todo mundo brincou aí com o apelido, né? O Biel aí que tá na foto. Então a gente vai ter um time mais ou menos que eu diria que com o Marcos Felipe no gol, né? O Borel hoje na direita sozinho, né? Porque o André tá na seleção, o Cicinho ainda tá aguardando regularização, né? Para disputar essa posição junto com o Borel nesse início de temporada. O André vai voltar depois, né, desse período com a seleção brasileira. O Canives, ou David Duarte, ou o Raul Gustavo, vai depender do que o Paiva vai pensar. Na lateral esquerda, o Matheus Bahia. Vale lembrar, MG, também que a opção para a lateral esquerda
tem o Rian, né? O Rian foi relacionado, torcedor. O Rian vai como opção também, porque o Chaves não foi regularizado a tempo, foi apresentado hoje, não deu tempo de ser inscrito junto ao BID. Aí no meio de campo tem a grande dúvida, porque a gente não vai ter o Acevedo amanhã. Né? O Acevedo, infelizmente, não conseguiu ser regularizado a tempo, então tem Lucas Araújo, né, seu ídolo. Deixa bem claro que não sei quem foi que inventou isso. Você que tem um amor por Lucas Araújo, né? Então lá com Lucas Araújo, o Mugni, Daniel, né? E aí pode ter o Everaldo, ou o Goulart. Tem o Rezende também. Tem o Rezende também correndo por fora também. Então seria Lucas Araújo, o Rezende, né? Nesse primeiro, disputando essa posição do Acevedo. Né, que não vai jogar amanhã. Aí tem 4, né? 4 jogadores pro meio de campo. A gente tem o Mugni. Tem o Miqueias também. Lembrei do Miqueias também. Tô falando da posição de volante. O primeiro volante, da vaga do Acevedo. Porque Mugni e Daniel garantidos. Já diria aí. Então seria o Lucas Araújo, o Rezende ou o Miqueias, né? Miqueias, isso. E aí seria essa a opção para volante. Nesse primeiro, disputando a posição da vaga do Acevedo, que não joga amanhã. Aí lá nas pontas, as pontas, no caso, seria Caio Vidal. E aí tem a dúvida o Everaldo ou o Goulart. E o Biel pro lado esquerdo. Porque não acredito que vá pensar em Jacaré nesse momento. Mas Jacaré vai ser a opção no banco. Então seria um trio de ataque que seria com Caio Vidal certo, numa ponta. Né, porque Kaique, infelizmente, não foi regularizado. Tem também Kaique ainda é apresentado, né, oficialmente para a torcida e para a imprensa também. Como centroavante, aí tá a disputa entre Goulart e Everaldo. E lado esquerdo, na ponta esquerda, o Biel. Para mim, acho que as duas pontas já estariam certas aí. Né? Tem do Biel e o Caio Vidal na direita. E aí a dúvida seria para mim Goulart e Everaldo para começar o jogo. Se você ver aí, o único na posição mesmo é o lateral direito que não tem uma sombra, né? Que não tem nenhum no banco. Momento, No momento só tem um Borel. Porque se você for para a zaga, você pode iniciar com Raul Gustavo e Canives e depois entrar o Duarte, o David Duarte com o Gabriel Xavier. O goleiro também pode ser o Marcos Felipe, que eu acredito, mas também tem outros goleiros. Laterais esquerdo tem um Matheus Bahia, mas tem também um Rian, pode ser o banco de Matheus Bahia. No meio tem o Mugni Daniel, Miqueias, Rezende e Lucas Araújo. Lucas Araújo, Rezende e Miqueias ficaria como primeiro volante, né? E na frente, as duas pontas tem hoje o Gabriel, que eu acredito que é o que vá primeiro, né, na ponta, Gabriel, Vidal e Jacaré, ou seja, são 3 para duas vagas, né? São 3 jogadores para 2 vagas. E no centroavante tem o Everaldo e o Goulart, que eu acredito que deva entrar o Everaldo, tanto o Everaldo quanto o Gabriel, quanto o Rezende. Acredito eu que também o Jacaré deve entrar aí no segundo tempo. Vai explodir. Já pensou? O Jacaré entrar no segundo tempo e fazer um gol? Fazer o gol do triunfo. Marcelo? Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo aqui. Mais uma resenha da L6. Está aqui falando, né, dos regularizados. Né? O Bahia aqui vai ter muitas novidades. Algumas novidades, não todas as novidades que o torcedor, né, imaginaria, porque não houve tempo hábil, né, para regularizar todo mundo. Até porque tem jogador que ainda não foi apresentado oficialmente. Então fica aí a expectativa, né, para as próximas rodadas, né, do Campeonato Baiano, tem Copa do Nordeste também. Mas pelo menos a gente vai ter, né, algumas novidades aí para esse jogo. E assim, falou Patrick Verón. Patrick Verón, mas Patrick Verón é outro entra no lugar caso, de Danielzinho. Seria aí a opção para Daniel, a fase ofensiva, não é volante. Mas assim, Marcelo, você, diante do que foi regularizado junto ao BID, você tem um time ideal assim para a estreia amanhã contra o Juazeirense? Você tem uma ideia assim de esboçar um time para que seja, vamos dizer, o mínimo possível, né, para jogar amanhã contra a Juazeirense na estreia? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Miguel. Boa noite, Léo. Comanda MC. Assim, velho, o time acho que já está definido. A dúvida é só o meio campo, né? Que a Azevedo não foi regularizado. Diego Rosa nem anunciado foi ainda. Então, fica aí para saber como é que vai ser o armado no meio campo do Bahia. E o Miguel fez a lista aí, deixar registrado que o atacante Kennedy foi relacionado. Né? Ele postou na rede social. Sim. Está relacionado no meio da manhã.
mais um ponto, mais atacante, né, na relação. Então, mas acho que ele tá definido. Agora a dúvida é só que vai ser o primeiro momento. Se é Rezende ou se é Lucas Araújo. Mas eu creio que ele vai dar Daniel e Murilo. No ataque, Biel, Caio Vidal e Everaldo, Caio Ricardo Vidal. Mas a dúvida é só essa. Você acha que na sua visão, você acha que quem vai ter essa vantagem na corrida para ser titular, o Goulart ou o Everaldo? Acho que o Paiva vai na coerência de... É o Everaldo mesmo ou o Goulart? Everaldo mesmo. Até porque o Goulart não quer jogar de centroavante, né? O Goulart ainda acha que é meia. Na cabeça dele, ele acha ainda que é meia, né? Ele ainda acha, né? Que ele não tem mais idade mais de competir. Né? De competir. A galera que tá acompanhando... não tem nem mais idade nem corpo, né? A verdade é essa. Você falou uma coisa bem certa mesmo, que o Goulart hoje não tem mais aquela velocidade que ele tinha no tempo de Cruzeiro, Goiás, né? Que de pegar aquela bola, sair correndo, lançando. Hoje eu acho que é um cara mais de área mesmo, por conta de todos os problemas físicos que já teve, né? De lesão e tal. Acho que ele hoje seria uma sombra do Everaldo. Nesse momento, né? Óbvio que o Bahia vai abrir novamente o ciclo de contratações lá na frente, no Brasileiro, né? Mas para esse momento, acredito que o Bahia não deve fazer grandes movimentações a mais ainda. Pelo menos assim, o sistema defensivo já está pronto, né? Os zagueiros, o próprio Santoro já disse que não vai trazer mais ninguém. Pode ser que outras posições ainda possa pintar alguma novidade, né? Mas para essa posição centralmente, acho que essas são duas opções aí. E tem o Everton por fora, né? A gente não pode esquecer do Everton também, né? Que Everton é centroavante. Centroavante, não pode esquecer dele também. Diga aí, Emílio. Você vê o jogo que a gente vai fazer com os iniciais, né? Todo mundo sabe disso. E tem cinco, podem fazer até 5 substituições no decorrer do jogo. Mas a gente fazendo aqui até um pré-jogo rapidamente aqui, a gente vai jogar contra o Juazeirense, né? E eu tava vendo na rádio que o técnico desse time foi o Rodrigo, né? Que foi o técnico do ano passado do Vitória da Bahia. E acredito eu que o Bahia, por ser um time mais técnico, por ter um elenco mais técnico, eu acredito que não vai precisar de tanto jogador que marque bastante. A gente vai ficar muito com a bola, né? Eu acredito eu que pelo menos o primeiro volante deve vir um Lucas Araújo da vida, por conta da gente estar sempre no ataque. É assim que eu espero, né? Porque em tese iríamos deixar de ser um time reativo. Historicamente também o Bahia não é um time reativo na Copa o quê? No Campeonato Baiano. Campeonato, já estou pensando na Copa do Nordeste. No Campeonato Baiano. Por esse motivo, eu acredito que possa entrar o Lucas Araújo.